Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é nosso aniversário. Adoro bolinha. Fala aí, gente linda! Hoje esse dia é tão especial pra nós. Estamos aqui. A gente tá gravando, lembrando que a gente tá gravando na quinta-feira. Isso. Então, hoje é dia 25 de fevereiro. E aí eu quero dizer pra você que se você ainda não se inscreveu nesse canal, o que você tá esperando? Se inscreve agora, aperta aí e depois aperta o sininho. Deixe seu comentário, deixe seu like, seu dislike. Se você é novo no nosso canal, aproveita, depois assiste nossas playlists. Tem muito material legal, muita coisa boa pra você assistir. Deixe seu comentário, seu like, seu dislike, compartilha nas suas redes sociais. Enfim, gente, é isso. Depois de tanto vídeo falando da vida dos outros e do trabalho dos outros, a gente resolveu fazer um vídeo falando um pouco de nós, né? É isso aí, da nossa Estamos vida. há alguns anos, 14 anos 14 juntos, anos hoje. né? Que a gente está junto, não de aniversário, não de nada. 14 anos que a vida colocou esse indivíduo na vida de Essa Ana mulher Cláudia, maravilhosa, exuberante. entendeu? Não, mas assim, porque a gente começou a ficar... Não ficamos um dia 25 de fevereiro, depois a gente nunca mais se largou. É. E tipo assim, a gente foi meio que pra conversar, pra ver qual é o que ia dar. E depois a gente nunca mais separou. Acho que a única vez que a gente brigou e ficou separado foi... Tem até história sobre isso, depois de outro card pra galera. Que é a história do ovo da Páscoa, né? Tá chegando Páscoa, inclusive. É um dos nossos primeiros vídeos, inclusive. É, e aí depois você vai lá ver a história do ovo da Canal Páscoa. todo novo, era outro celular, não tinha iluminação, a gente tava gravando de dia, eu acho. Aqui atrás tudo diferente, quase não tinha fundo, quase não tinha nada. E aí foi as únicas 24 horas que nós ficamos separados, assim, de brigados. E depois a gente nunca mais se largou, né? É, isso aí. E a gente tá junto até hoje. E a gente vai contar um pouquinho pra como é que foi isso, como é que aconteceu, como é que não aconteceu. Senta que lá vem a história. Bom, o que foi? Não, nada, vai, fala aí. Bom, primeiro que a gente é um casal pré-histórico, né? Então a gente a gente já se conhecia da nossa religião. Então a gente já tinha se visto várias vezes, batia papo e tal. Mas a gente, eu particularmente não imaginava, não pensava nisso de forma nenhuma. Acho que ele também não, mas, enfim. Eu achava ele bonitinho, achava ele abusado demais, porque eu achava que ele era, assim, esquisito, no sentido de que ele falava muito perto de mim. E eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa muito touch, não. As pessoas geralmente não chegam e me tocam e botam a mão em mim. Mas eu não ficava encostando em você. Não, mas você falava muito próximo a mim, sabe? Você me encarava assim, botava esse carão assim, esse teu olhão azul bem perto de mim. Ah, mas aí já é o impacto, né, da presença, né? E aí eu ficava, gente, que isso? Mas não falava nada assim, porque ele não, acho que não achou dele ficar dando cantada. Não era cantada, era tipo conversando coisas normais sobre vida, morte, motivo, essência da vida. Ele vinha, olhava a cara assim, bem na minha cara. Eu até comentava com as minhas amigas, esse menino é abusado, eu falava bem perto da minha cara assim, o que ele tá pensando, enfim. Mas ele pensa que eu vou me afastar, não vou não, eu compro isso aí, eu vou peitar. E eu ficava lá pra dar, vai falar perto de mim, fala perto de mim, tô falando contigo, e ficava ali. E aí um belo dia a gente estava no encontro de carnaval, a gente participava de encontros religiosos do carnaval. E nesse encontro, não sei porquê, as pessoas começaram a falar que eu tinha que dar uma chance pra ele, sendo que ele nunca tinha me pedido chance, não tinha falado nada comigo. Né? E aí resolvi, aí a gente começou a conversar. Acabado o encontro, a gente foi pro... Não sei o que esse não era, naquele negócio, Messenger não. MSN. MSN. Mas já contou parte dessa história Contamos aqui, já né? parte dessa história. E aí a gente se encontrou, foi assistir Rock Balboa, o 5 ou o 6? 6. Fomos assistir Rock Balboa e aí depois disso, eu fiquei espantada, porque é engraçado que ele não era meu tipo, assim, nunca foi.
E eu achava que não tinha nada a ver, porque não tinha Inteligente, química. bonito. Porque não tinha química, eu achava que não tinha química entre a gente. E aí, eu falei, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver. Porque a gente, inclusive, ia participar de um evento chamado Ousar com Cristo. Eu tava nessa vibe de vou ousar com Cristo, vou fazer tudo diferente que eu sempre fiz na minha vida, porque eu acho que eu que tava errada, e então vou ousar, vou fazer tudo diferente. Então, aí eu falei, vamos lá, né? Que já que as pessoas que eu sentia atração só de olhar, uma coisa assim, não dava certo. Falei, vai ver com uma pessoa que eu não sinto atração. E foi assim. Eu fiquei surpresa. Falei, gente, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo aqui? E... Não é só um rosto bonito, né, Cláudia? Não, tem muito conteúdo. Muito conteúdo, muita técnica, muito preparo. Sem dúvida. Yeah, boy. Muito treinamento nesse sentido, Opa! inclusive, muito treinamento. E aí a gente, olha só, naquele dia eu tinha furado o pneu do carro e rasgado 2 pneus, no dia anterior. E aí eu fui encontrar com ele, eu tava sem carro e também a gente voltou de van. Você tava sem carro, eu também não. Eu nunca tive Aí carro. eu não tinha né? carro. E aí a gente voltou de van pra casa. A casa dele era caminho da minha, né? Voltando lá do Barra Shopping que a gente se encontrava. Então, falei, vamos pegar uma van, pegamos uma van e fizemos uma vergonha na van. E tu vai entrar nesses detalhes também? Então tá, vai. Fizemos uma vergonha na van. E as pessoas olhavam pra gente, mas era uma coisa assim, eu particularmente Não, assim, não me conseguia me controlar, uma coisa muito assustadora. defina fazer vergonha, né? Que na verdade o que ela tá chamando Não, de fazer fazer vergonha vergonha. é que a gente se pegou dentro da van. Ficava se beijando, se agarrando na van. Foi verdade. Né? E é isso. do E jeito eu que você tá lembro que as falando. pessoas olhavam pra gente, ficavam olhando, porque ficavam assim, tipo, encarando a gente. E na época, tipo, não sei, eu fui tomado por alguma coisa, que tipo, andei pra isso, falei, tô nem aí. Eu falei pra casa pensando, eu falei, gente, o que foi que aconteceu? Que coisa estranha. Mas eu achava que não tinha como isso dar certo, entendeu? Eu achava que era uma relação sem futuro. E eu pensei, vamos curtir um pouco, né? Vamos passar o tempo. Tô fazendo nada. Você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? E aí, as coisas foram andando. Você vai falar um pouco, não? Conta você um pouquinho. Não, eu tô deixando tu falar, tá empolgadona falando. Conta um pouquinho. Então eu tô deixando você falar. Não, eu nunca escondi de ninguém, que eu sempre te achei muito bonita. Obrigada. Né? Mas realmente, assim, a ideia da gente ficar na época era muito distante, até por causa da posição que você ocupava, a posição que eu ocupava, não que isso fosse interferir em alguma coisa para valer, mas era algo que distanciava, né? Uma relação até mais próxima mesmo, por causa de vida, enfim, a gente tem a nossa diferença de idade, que, né, até o momento era um fator até proibitivo. O mês quiser, né? totalmente, sim. Mas eu sempre falei pros meus amigos que se eu fosse mais velho, eu chegava Tá vendo? e ia te pegar. Yeah, boy. Eu não sei de onde vinha essa Certeza do coração dele, né? confiança, até porque eu nunca fui esse cara assim que tinha certeza que ia conseguir ficar com alguém ou deixar de ficar assim nesse nível. Mas eu falava para os meus amigos já que se eu fosse mais velho eu chegaria Com certeza ia pegar. e pegava. Fácil. Eles riam da minha cara e no final quem tá rindo até hoje sou eu. Pô, que alegria, uma pessoa feliz. Né? Eu fiquei mais velho, né? É verdade. Mas assim, e o que eu acho que, principalmente, uma coisa que me ajudou, eu acho que uma conversa que a gente teve logo no início, né? Que a gente começou a pensar muito... Mas detalhe, tu falou assim, você não vai falar nada não? É verdade. Aí eu falei assim, 3 frases assim, diante da gente ficar. Não, pode falar, Tu já tava pode falar. E aí realmente teve esse encontro que as pessoas começaram a falar e eu fiquei na minha observando no que ia dar, até porque eu entendia que a gente estava dentro de um encontro, eu entendia que de repente se eu falasse alguma coisa meio errada, né, eu poderia não só levar um toco, mas criar toda uma situação constrangedora. Mas você estava imbuído do sentimento de ousar com Cristo ou não? Sempre foi ousado, né, Ana Cláudia? Aventureira é a palavra que te define, né? Opa! Às vezes são uns tsunami da vida. Exatamente, que engole a pessoa assim. Que engole a pessoa. Mas é uma questão
questão de estar imbuído no hoje ousado com Cristo, assim. Mas eu sempre tentei ter uma vida muito certinha, às vezes até muito regrado demais. E aí eu entendi também que eu precisava não usar mais, mas Fazer diferente. curtir um pouco mais as possibilidades da vida. E aí, né, parte disso veio essa situação. Que as pessoas começaram a falar e eu fiquei na minha só observando. Ia ver o que dava, né? E aí a Ana Cláudia cometeu o grande erro ou o grande acerto de vir comentar comigo. As pessoas estão falando aí que eu tenho que te dar uma chance. Porque eu sou bocuda, falo tudo. E assim, mas eu não tô nem entendendo o porquê, porque nunca teve nada que não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí assim, eu que não sou nenhum tapado, pensei, né? Bem, se ela tá comentando isso comigo é porque a versão, a ideia, ela não tem. Porque se fosse algo que ela tivesse aversão, ela não ia nem comentar, nem para dar brecha de pensar no... vai que ele se empolga. Eu na hora nem pensei nisso. Ah. Eu só comentei porque eu sou assim, porque não tinha aversão à ideia. Porque se tivesse aversão à ideia, você pensaria. E aí eu fui dando corda para ver no que ia dar. Aí teve até um dia, o evento era um evento de carnaval, aí a gente tava sábado, domingo. Na segunda eu brinquei falando, diz aí pro povo que a gente se acertou. Não sei se você vai lembrar disso, mas diz aí pro povo, vamos começar a dizer aí que a gente se acertou. E aí a Ana, beleza. Boy. Eu sempre fui ousada, eu gosto de fazer palhaçada, eu gosto de fazer coisa aí eu assim, pensei ousar. Comigo de novo. De ser diferente, falar assim, caraca, como é que ela fez isso? Não. Aí eu de novo. Bem, a versão, a ideia, ela não tem mesmo, né? E aí a gente passou o resto do encontro nessa brincadeira. Mas teve assim, muita coisa acontecendo, muitas amigas assim, sentaram para conversar comigo, e conversar e falar, porque a gente tem essa diferença. Eu sou 13 anos mais velha que ele. E assim, eu já estava num momento de vida assim, eu era professora universitária, logo depois que começou a namorar, eu me tornei coordenadora de curso, e ele estava entrando na faculdade. Então a gente tinha momentos de vida completamente diferentes, idades diferentes, uma série de coisas diferentes. E aí, na época, realmente assim, a conversa das minhas amigas me ajudou muito, porque eu, talvez sozinha, não tivesse tido coragem. E uma coisa que elas falam muito também, você é uma mulher empoderada, você é uma mulher decidida. Empoderada não. Acho que não tinha essa palavra, mas não, mas poderosa. Você é uma mulher que faz o que quer, pra frente, você não é moderna, você não é livre, não sei o que. Então por que você vai Só se que recusar? detalhe, que a Ana Cláudia não é nada disso. As pessoas têm essa visão, mas a Ana é extremamente conservadora para algumas coisas. E aí, tipo assim, você não vai arriscar porque você é corajosa, porque você é isso, você nunca. Eu falei, tá. E eu pensei, E aí, vamos ver. E assim, no encontro não aconteceu nada. Foi depois, acho que no dia seguinte. Nem poderia. Nem tinha como. Na semana seguinte, no final de semana seguinte. Porque a gente se encontra, acho que num sábado, eu acho. Domingo. Ou no domingo. E o encontro acaba na quarta-feira de carnaval, né? De manhã. E aí no final de semana seguinte a gente se mas encontra. assim, só pra ressaltar, né? Independente disso, a gente se via muito pouco. Eu achava que eu era abusado, mas nos encontros a gente sempre se deu muito bem. Assim, por mais que eu ia falar até sobre isso na hora que eu te cortei e você não deixou continuar. Então tá, então pode falar. Né? Porque assim, a gente conversava muito, apesar de a gente ter essa diferença de idade, a gente falava sobre religião, sobre vida, sobre escolhas, enfim, isso uma monte de coisa. A gente batia longos papos, a gente sentia uma maneira. A gente sentava no banquinho e pra bater papo. Talvez eu fosse uma das pessoas assim que chegava e discordava da Ana na cara dela, assim, a gente jeito nunca... que os outros talvez não fizessem com tanta clareza como eu fazia. Porque a Ana falava alguma coisa, tinha uma galera que concordava e falava, não, acho que você está errada, acho que não é por aí não. Né? Eu não vou entrar aqui no detalhe do que a gente estava conversando um dia, porque não cabe, mas estava ocorrendo uma situação no encontro, a Ana defendeu um ponto de vista, a galera comprando o ponto de vista da Ana, e falei, discordo. Né? Então, assim, teve isso também. A gente sempre se deu muito bem, mas nunca foi se dar muito bem de simplesmente concordar com tudo. A gente não é igual, a gente é bem diferente. Quem acompanha o canal já percebeu. E aí, mas é engraçado que eu sempre
como eu falei, quando eu não sou uma pessoa, não sou uma pessoa muito carinhosa, muito de toque, de ficar agarrada com as pessoas, de ser assim, ou até na fala ou no jeito assim, de fazer as coisas. Mas ele é uma pessoa que eu sempre me senti muito à vontade. Eu sentia sempre uma familiaridade. Então, sempre que a gente se encontrava, era tipo 2 vezes por ano, no máximo. Quando muito 3. Sempre quando eu encontrava com ele, era uma sensação muito assim... de familiaridade, de naturalidade, de tipo normal. E era uma pessoa sempre assim, que eu não me cansava. Porque eu sou uma pessoa que eu me canso das pessoas. É feio de falar isso, mas é verdade. Eu nunca conseguia me prender muito tempo a ninguém, exatamente por causa disso, porque eu meio que enjoava, meio me cansava, e eu não me cansava muito de ficar com ele, eu sempre estava com ele, e era sempre muito natural. Muito. Tanto que a música que até que eu escolhi para entrar quando a gente casou é Feels Like Home, que é uma música que eu acho que fala muito sobre como eu me sinto no nosso relacionamento, desde o início até hoje. Que é uma coisa assim, que eu sempre falo, estar com o Otávio é igual estar comigo mesmo, embora ele seja completamente diferente de mim, eu não sinto como se eu estivesse com outra pessoa e que eu tivesse que ter cuidados, preocupações. Então, entendeu? Eu não sei se tá ficando claro o que eu tô querendo dizer. Enfim, é muito charme aqui, é muito carisma. E aí a gente, então, começou a namorar. Só que assim, tanto ele quanto eu no início, a gente não falou assim, vamos namorar, né? A gente começou a ficar. Porque a gente vive numa sociedade que as pessoas não chegam e simplesmente falam assim, vamos namorar. E aí, mas mesmo assim eu pensava, pô, isso não tem futuro. Eu falei, mas vou... Até me perguntava, eu falei, gente, eu tô vendo o que vai dar. Nossa maior DR foi nosso segundo encontro. Eu falei, vamos ver o que vai dar, enfim. E aí eu falei, vamos viver um dia de cada vez. Porque eu acho que o nosso relacionamento não dá pra gente fazer planos a longo prazo. Mas porque tu pulou a gente não tem aí como saber. um troço muito Por importante. quê? Que foi muito importante. Porque a gente marcou de se encontrar, então a gente foi se encontrar. E eu tava nessa vibe de tentar entender o que tava acontecendo. E a Ana Cláudia já chegou no shopping, né? Eu acabei me tu vai contar essa história? Não vou entrar em muitos detalhes não, mas... o ônibus, eu fui de ônibus, o ônibus atrasou, então eu cheguei lá, a Ana Cláudia já tava meio irritada porque eu tava atrasado, ela achando um absurdo. Eu sou muito pontual, ele não. E aí a gente sentou pra conversar e a Ana começou a falar. E é isso que a Ana começou a falar, eu deixei. Mas foi muito engraçado, assim, porque a Ana falava, mas assim, tu via que ela tava perdidinha. Sem... Não, porque eu não sabia, tipo assim, gente, juro, eu fui lá encontrar com ele, tipo assim, me pergunta, o que você vai fazer? Eu falei, não sei lá, eu chego lá e vejo. Porque eu também, e que também era um contrário do que eu fazia, eu sempre quando eu ia encontrar com alguém, eu já imaginava como é que ia ser o nome dos filhos, como é que ia ser o casamento, como é que ia ser minha vida. Quando eu fui encontrar com ele, tipo assim, expectativa zero, pensamento zero, eu não tinha ideia do que eu tava indo fazer. Eu tipo assim, vou lá ver qual é. E chegando lá pra gente conversar, não tinha o que fazer, eu sempre falei muito, né? E aí, tipo, vamos começar a falar. E eu tava falando de como eu tava me sentindo. Falei, putz, não sei, porque parece que as pessoas estão me jogando numa situação que eu nunca tinha imaginado, eu não tinha noção. E tô meio que entrando aqui sem saber o que eu tô fazendo. E enfim, foi isso. E... Aí eu simplesmente beijei. Foi, me agarrou, me beijou. boy. E dali... Agarrei e beijei não, né? Também parece que eu fui um ogro. Não. Deixei você falar. E aí chegou um momento que realmente só tinha uma coisa a fazer. Ou eu beijava, Ou embora. ou eu levantava e ia embora e eu acho que você concorda comigo. Sim, concordo. Né? E aí eu optei pelo beijo. Muito Né? Rapaz ousado. ousado. Né? E aí a gente tá aí até hoje, né? Estamos aí até hoje. E é que eu falei, e uma coisa assim, que eu tento fazer isso até hoje, embora a gente, claro que a gente faz planos, mas tipo assim, a gente vive um dia de cada vez. A gente faz planos sempre a médio, curto prazo, desde que a gente não faz planos, o que vamos fazer daqui a 10 anos, o que estaremos fazendo daqui a 5, a gente não faz isso. A gente faz, por exemplo, planos de tipo que a gente vai fazer nas próximas férias. Mas a gente tenta, e isso eu achei muito salutar, porque tirou muita ansiedade. Tanto ele quanto eu somos pessoas ansiosas. E se a gente mantivesse o nosso nível normal de ansiedade para dentro do relacionamento, não teria dado certo. Então a gente conseguiu, não sei como também, viver um dia de cada vez. Eu acho que a própria situação financeira do país, a própria situação econômica de tudo, que não permite que a pessoa, de um modo geral, possa ter muita certeza sobre o futuro, né?
Tá certo que a gente começou a namorar no início, lá pra época do governo Lula e Dilma, então a gente ainda tinha uma situação econômica um pouco melhor, mas nós o nosso estilo de vida não é um estilo de vida também que permita essa segurança de tantos anos assim. Mas acho que tem gente que faz esses planos assim, e é da natureza, assim, uma coisa que a gente conversou logo no início. Vamos ver o que vai dar e vamos ver um dia de cada vez. Não vamos fazer planos a longo prazo. Se for a gente pensar agora, a gente nunca imaginaria que chegamos aqui há 14 anos juntos. E aí até quando a gente resolveu casar, realmente foi meio assim, né? Falar. Não, e uma coisa que é engraçada é que assim, a gente também eu tinha preocupação de que as pessoas iam pensar. E por incrível que pareça, as pessoas aceitaram muito bem, pelo menos na nossa cara. Na nossa cara. Não, assim, tiveram as pessoas que vieram falar com a gente como se tivesse aceitado muito bem, e tiveram pessoas que a gente via na cara que a pessoa tava desconfortável. Não é nem uma questão de desconforto, mas era uma situação de tentar entender o que estava acontecendo. Porque, vamos situar também um pouco disso, né? Como a Ana falou, a gente se conheceu no encontro religioso. A Ana já trabalhava nesses encontros há muito tempo. E eu frequentava, eu não trabalhava ainda, mas eu frequentava encontros desde criança, né? Ele cresceu dentro desses encontros. Eu cresci dentro desses encontros. As pessoas viram ele crescendo. Tá? E para as pessoas, assim, por mais que nesse encontro em si as pessoas estivessem falando na cabeça da Ana, a ideia de Ana Cláudia e Luiz Otávio juntos, na prática, era uma ideia muito distante na cabeça de qualquer um. Nossa também. Na nossa também. Eu falava, nossa, eu chegava e pegava, mas assim, né? Porque naquela época, assim, eu era coordenadora geral. Coordenador geral era tipo assim, eu fazia parte do grupo que comandava todo o evento. Que decidia qualquer coisa, desde o que ia ser feito, comido, falado, pensado, e qualquer problema que surgisse. Então eu fazia parte tipo da cúpula de administração, de organização do evento. Ele era um jovem que frequentava. E todo mundo que estava na cúpula tinha visto ele crescer, eu não, porque eu já tinha chegado adulta nesse grupo de trabalho. E eu lembro até hoje, nunca mais vou esquecer, beijo sogrinha, que no encontro de crianças que eu e a minha sogra estávamos trabalhando, né, de uma época que a gente não era nada, a gente só se conheceu no evento, eu lembro que uma época ela passou por mim e falou, voltou e falou assim a mim, você já viu como é que meu filho tá bonito? Meu filho cresceu muito, meu filho tá lindo. Eu olhei pra ela e falei assim, não sei nem quem é seu filho. Ela, meu filho é lindo, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Eu falei, tá. Mas vale lembrar também que ela não falou isso como se estivesse oferecendo, né? Não, tinha o hábito de brincar com as pessoas, até comigo. Ela é a minha como sogra. Meu filho é bonito. Não, mas a minha sogra é muito puxa-saca dele, verdade seja dita. Ela agora, faz parte. Essa é a parte predileta da Presidente do fã-clube do Luiz Otávio. E aí ela sempre falou isso pra todo mundo, realmente. Mas na época eu nem sabia quem era ele. Aí até a pessoa que tava comigo no dia, ela falou assim, é o Luiz Otávio. Eu... Who? Tá. Mas tipo, não tinha meio que ligado muito na minha pessoa e tal. E o que foi? Depois, quando no próximo evento a gente se encontrou, até liguei o nome da pessoa e tal. Mas depois que a tua mãe falou isso pra mim, tu já tinha uns 16, 17 anos, que a gente começou a ficar mais amigo, inclusive. Foi muito interesseira, Ana Cláudia. Oi. Que é muito interesseira, Ana Cláudia. Foi exatamente depois desse encontro de revelar isso assim na frente. Não, mas eu nem foi pensado, porque na época eu nem lembrava. Muito depois é que eu lembrei desse dia com a tua mãe. E aí a gente meio que também, a vida foi tomando decisões, a gente foi vivendo e foram as coisas levando. A gente, até mesmo no nosso casamento, a decisão de casar, a gente estava junto já, acho que há 5 anos, né? A gente tá junto desde 2007, né? A gente casou em 2012. Então eram 4 anos, mais ou menos, 5 anos. E 2011 foi, né? E aí... A gente decidiu Na verdade, a gente decidiu casar no início de 2012, finalzinho... Não, final de 2011. A gente ficou noivo no dia 26 de setembro de 2011. Que aí depois a gente pode contar a história depois de como ficou noivo. E aí, assim, é engraçado que... maluco, Luiz Otávio. Que é porque, assim, engraçado que a gente tava no shopping. Esse vídeo já deve estar ficando muito E ele tava grande, esquisito comigo. E eu tava achando ele esquisito. E aí eu fui brincar com ele e falei assim, a gente tava indo pra Petrópolis. Aí eu falei pra ele, vou fazer um bife tão maravilhoso que você vai me pedir em casamento imediatamente. E ele me olhou com um desdém, com um desprezo tão grande na hora. Já foi o dia que a gente ficou eu fiquei arrasada. Eu fiquei que isso? Quase briguei, quase que não foi Petrópolis.
Só que ele já tinha comprado a aliança, eu não sabia que ele me pedia em casamento. Ele tava tentando disfarçar. E eu não sabia. Na verdade, assim, não teve isso de quase não ir pra Petrópolis. Porque quando você falou isso, não foi no dia que a gente estava comprando. Você falou isso antes. Eu acho que estava se planejando para Petrópolis, já tinha comprado a aliança. Sim, não, eu comprei a aliança no dia antes da gente ir pra Petrópolis. Ah, foi. Nossa, que arriscado. Não, porque assim, na verdade, eu já tinha ido comprar uma semana antes, mas na loja não tinha o nosso tamanho, eu tive que buscar uma semana depois, na verdade. A gente foi pra Petrópolis no sábado, eu busquei na sexta. E foi realmente assim, uma das poucas vezes que ele me surpreendeu. E você tinha que ficar muito feliz, porque tu sabe que eu sou péssimo com datas, mas com essas coisas eu Sim, consigo guardar, que é uma e beleza. engraçado que nessa época, a gente não... Eu sempre fui uma pessoa assim que eu tenho sonhos, eu tenho sensações de o que vai acontecer. É uma coisa meio esquisita na minha vida. E esse negócio, ninguém me avisou de nada, entendeu? Eu só falei isso. E depois é que eu lembrei, eu falei, pô, então eu já meio que sabia, porque eu sabia. Falei, tá vendo? Mas na hora eu fiquei muito surpresa. Porque ela falou isso, eu vou fazer um bife pra você que você vai até me pedir em casamento. Aí eu, tá. E eu fiquei arrasada porque eu Algo achei do que tipo ele foi assim. Aí eu, super... Aí eu falei, é tão bom assim esse bife? Eu achei que ele foi super, assim, me desprezou. Eu falei, o quê? Claro que você vai pedir a casamento, você é maluco? Óbvio que sim. Por que você faz essa cara de nojo? Não sei o quê. Aí eu fiquei Não, super mas é verdade, chateada. eu acho que eu já tinha comprado, porque a gente foi no sábado. Sim, foi te falando que sim. E eu fiquei super arrasada com aquilo. Eu falei, pô, que essa cara... Assim, a minha vontade era tipo, vou embora daqui. Assim, o clima da viagem tava horroroso. O clima da... Eu já falei isso pra você, eu quase desisti de te pedir em casamento. Porque eu tava muito magoada, porque eu achei que você me tratou com muito desprezo. Assim, o clima tava horroroso. Então eu já falei assim, gente, ele tá me tratando com muito desprezo. E eu falei, não, tem uma coisa errada. Tem uma coisa estranha, tem alguma coisa que eu não tô entendendo. Porque eu acho que ele tava tentando me esconder alguma coisa. Eu tenho essas sensações de que quando alguém tá tentando esconder alguma coisa acontecendo, eu sinto as coisas e eu fico tentando entender, às vezes a imaginação vai longe. E aí ele pediu, eu falei, tá maluco, Luiz Otávio? Não é sem eu pedir. A Ana Cláudia fez o bife, só que a carne horrível. que ela comprou não foi a carne ideal. Nunca mais, era novilho, carne moída de novilho. E aí ela ficou arrasada, até porque eu acho que ela queria ter a oportunidade de esfregar na minha cara que o bife dela era maravilhoso. Com certeza. E assim, bem a minha cara isso. E o bife tava gostoso, eu gostei, mas a Ana não ficou como costuma ficar. E aí eu tava com a aliança comprada, eu chamei ela pra conversar e falei, mas por que você tá assim? Aí ela, não, é porque o bife não ficou bom. Aí eu, não tá suficiente pra pedir em casamento? Ela, não, eu não tenho certeza. Ela, não, meus bifes são meio melhores que isso. Eu mesmo assim, quer casar comigo? E mostrei a aliança. E nessa hora, a resposta romântica dela foi, tá maluco, Luiz Otávio? Dei um grito na hora. Nesse momento a gente estava pensando como fazer para ir para a rodoviária de Petrópolis, pegar um ônibus e voltar para o Rio de Janeiro. Né? Mas aí ela falou que ela achou que eu era tão influenciável assim que eu teria comprado a aliança só porque ela falou que iria fazer um bife digno. Não, eu achei que, tipo assim, eu tava meio que pressionando, entendeu? E de repente, sei lá, achei que podia estar, tipo, sei lá, eu ter pressionado de alguma forma, enfim. E, sei lá, e aí eu pensei, pô, não é possível. Que também... Mas a gente já tinha conversado sobre e tal, né? Mas não era uma coisa que a gente falasse, vamos fazer isso, uhul. Não, gente, eu realmente fui surpreendida. E aí foi toda aí na hora a gente pediu pra casar, a gente não tinha certeza de quando ia ser. Uma coisa que todo mundo perguntava era, vocês vão casar lá ou a gente não sabemos, a gente nunca sabia de nada. Mas como a gente estava no final de 2012, e no ano seguinte, 2011, o ano seguinte seria 2012, eu comecei a falar que eu ia ter um filho no dia 12 do 12 do 12. E aí as pessoas falaram, você tá grávida? Não, mas eu vou ter um filho dia 12 do 12 do 12, porque eu acho que isso é uma data incrível. E eu ia falar assim, que dia você nasceu? Dia 12 do 12 do 12. Eu achava incrível isso. É a besta duplicado, né? E inclusive a Gisele, uma colega nossa, teve um filho dia 12 do 12 do 12. E a Gisele de Santa Cruz. E aí eu fiquei assim, gente, eu acho essa data mágica. Eu até queria ter casado nesse dia, a gente não conseguiu essa data. Casamos dia 14. Era o meio da semana, a gente casou dia 14, que era uma sexta. Mas a gente não tinha planejado. Quando, de repente, as coisas começaram a surgir, coisas começaram a aparecer, portas se abriram, tipo assim, olha essa oportunidade aqui, essa aqui. Aí a gente pensou, tá aí a oportunidade, vamos casar. Até porque a gente começou a fazer conta e percebeu que namorar tá ficando muito caro. E que casar ia ser mais barato. E
E na nossa lógica, Uma relação baseada no amor. na racionalidade, É. né? A gente se gostava, se dava bem pra caramba. A gente praticamente até Não, a começar gente a se casar, assim, a gente tava noivo, né, Ana? Não, Cláudia? mas tipo assim, até a gente começar a planejar o casamento, a gente nunca tinha brigado feião mesmo. A gente, acho que o maior estresse nosso foi o ano de que a gente Foi começou a casar. foi metade antes do casamento e a metade depois do Depois. casamento. Mas a gente não tinha vivido crise, nem problema. Então, tipo assim, a gente pensou, pô, a gente tá bem, a gente se gosta, a gente se... Ah, vamos casar. Tá, vamos casar. E tá tudo fácil. As coisas começaram a facilitar, falou, vamos. E realmente, tudo facilitou. A gente encontrou pessoas que facilitaram muito a nossa vida. A gente também não tinha nenhum plano de megalomania. Não, a gente queria uma coisa simples, pequena. Mas assim, o salão foi fácil, foi muito mais barato do que a gente pensava, nos deu muito mais do que nós esperávamos. Os presentes, chegou muito presente da nossa família, dos O nossos salão amigos. hoje não existe mais, então nem adianta perguntar. Não dá nem pra mandar um beijo pra ele, que ele tá fugido. Meu Deus do céu. Não falei o nome da pessoa. E aí, pô, mas foi tudo assim, fácil, foi tudo muito fácil. Depois, os últimos 6 meses que foram mais complicados, porque era muita coisa para organizar, trabalho, organizar o casamento, obra em casa, Acabar de entrar no doutorado. entrega de coisa, assim, foi muita coisa junto, mas assim, que você fica realmente, né, um momento assim, você pensa na sua vida e tal, mudanças, etc. Então foi bem complicado. Mas é isso. Porque daqui a pouco você tá fazendo um resumo. Foi isso. Se você quiser que a gente conte mais alguma coisa específica. Espera mais 14 anos aí. Que maldade. Nossa. Então, se você quiser que a gente conte mais alguma coisa sobre como é que a gente se conheceu, como é que foram os detalhes, como é que foi o nosso casamento, a gente pode até botar uns vídeos aí do nosso casamento pra vocês. Enfim, só se vocês tiverem curiosidade, se vocês tiverem curiosidade, a gente não coloca não. Deixa seu comentário, conta pra gente o que você achou, conta pra gente como é que você conheceu a sua alma gêmea. Eu, na verdade, eu tava convivendo com a minha alma gêmea e não sabia. Ai, que lindo. Porque realmente, assim, todo mundo que conhece a gente se dá muito bem. A gente é meio que... A gente não chega a ser oposto, né? Não. Não, depende do que. Tem coisa que a gente é muito oposto, tem outras coisas que assim... Eu acho que, assim, no principal a gente pensa igual. Assim, no supérfluo a gente difere. Mas no principal a gente pensa igual. Eu acho que esse, na verdade, é o grande motivo também, claro, o fato da gente se gostar muito, né? Da gente se amar e tal. Mas eu acho que um dos grandes motivos da gente se dar muito bem é isso, assim, pro que importa a gente pensa igual e pro resto a gente tem as nossas diferenças. E tudo bem. É isso aí. Então é isso, né? Porque esse vídeo já deve estar enorme já. 1 hora de vídeo. Então valeu, até a próxima, hein?